O sol despontava no horizonte dourado, pintando o cenário de tons quentes e prometendo um dia repleto de desafios. Nesse ambiente de coragem e fé, surge uma figura emblemática, a do rei Davi, cuja história é entrelaçada com momentos épicos, lutas contra gigantes, traições e uma relação profunda com Deus. Davi, o filho caçula de Jessé, nasceu em Belém, uma pequena cidade de Judá. Seu destino estava entrelaçado com os das ovelhas, que cuidava nos campos verdejantes. Seu talento musical com a harpa e sua destemida coragem logo chamaram a atenção de Saul, o então rei de Israel. Davi era um humilde pastor que é escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. O profeta Samuel o unge em segredo e Davi continua cuidando das ovelhas de seu pai, sem saber o destino grandioso que o aguarda. O exército de Israel enfrenta os filisteus, liderados pelo temível Golias. Davi, ao visitar seus irmãos no campo de batalha, ouve o desafio de Golias e sente um chamado para enfrentar o gigante. Ignorado pelos soldados, Davi aceita a tarefa, confiando na força de Deus. Davi, armado apenas com uma funda e pedra, enfrenta Golias com fé inabalável. Ele derrota o gigante, surpreendendo a todos e demonstrando que sua confiança está na proteção de Deus. O povo de Israel começa a reconhecer Davi como um herói. Davi desenvolve uma profunda amizade com Jonatas, o filho do rei Saul. Jonatas reconhece o propósito divino na vida de Davi e o ajuda a escapar das crescentes suspeitas e ciúmes de Saul, seu próprio pai. A relação entre Davi e Saul, no entanto, torna-se cada vez mais tensa. A insanidade crescente de Saul levou a perseguir Davi, que se viu obrigado a fugir para salvar a própria vida. Durante esse período, Davi reuniu um grupo de homens leais que o acompanharam em suas aventuras e dificuldades. Saul, consumido pelo ciúme e paranoia, persegue Davi, que se refugia em cavernas e desertos. Durante esse período difícil, Davi reúne um grupo de seguidores fiéis, conhecido como os Guerreiros de Davi, e desenvolve habilidades estratégicas. Enquanto fugia das garras de Saul, Davi aprendeu valiosas lições no deserto. Longe das comodidades do palácio, ele confiou inteiramente em Deus para sua proteção e provisão. Essa fase de sua vida moldou-o, preparando-o para o reinado que viria. A fidelidade de Davi ao Senhor, expressa em salmos como 23, demonstra sua profunda conexão espiritual que se fortaleceu nos momentos de solidão e incerteza no deserto. A batalha entre Israel e os filisteus resulta na morte de Saul e de seu filho Jonatas. Davi, apesar da tristeza, é ungido rei sobre a tribo de Judá. Ele inicia seu reinado em Hebrom e eventualmente é reconhecido como rei sobre todo Israel. Davi decide então conquistar a fortaleza de Jerusalém para torná-la a capital de seu reino. Ele traz a Arca da Aliança para a cidade, simbolizando a presença de Deus no meio do povo. Davi expressa seu desejo de construir um templo, mas Deus promete uma casa eterna para a linhagem de Davi. Apesar de ser um homem com muita fé e temente a Deus, Davi comete um grave pecado ao envolver-se com Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais valentes. Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi, que, ao se arrepender sinceramente, recebe perdão de Deus. Essa experiência molda a humildade de Davi e sua dependência a Deus. Davi, em seu leito de morte, relembra os desafios e vitórias de sua jornada. Ele instrui seu filho Salomão sobre o futuro do reino e encoraja a permanecer fiel a Deus. Davi deixa um legado de adoração, poesia e fé, sendo lembrado como um homem segundo o coração de Deus. A história do rei Davi é uma narrativa rica em emoções, desafios e triunfos. Sua jornada, desde as colinas de Belém até o trono de Jerusalém, revela um homem que, apesar de suas fraquezas, encontrou graças diante de Deus. O legado de Davi vai além de suas conquistas militares. É um legado espiritual, sua adoração sincera, sua fé inabalável e sua disposição em se arrepender diante de Deus o tornaram um exemplo duradouro de busca pela vontade divina.
A história de Davi não é apenas um capítulo na Bíblia, mas uma fonte de inspiração e ensinamentos atemporais sobre liderança, fé e o relacionamento humano com Deus. Seu legado ecoa através dos séculos, inspirando gerações a seguir os caminhos do Senhor. E essa foi a história de hoje, a história de Davi, que nos motiva a seguir caminhando, confiando cada vez mais e mais no Senhor, sem ter medo dos obstáculos que a gente tem pela frente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o like de vocês, se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber as notificações. E comentem também o que você acha e qual é a passagem de Davi que é mais importante na sua opinião. Meu muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.